Só vou fazer algumas considerações com vocês. Obviamente que ao contar essa história e ao lançar as perguntas, ou de seleção de alguma informação do texto, ou de predição, ou de inferência, depois eu vou abordar cada uma dessas estratégias de leitura. O professor, ao ler um conto para a criança, ele vai, de alguma forma, avaliando como as crianças estão compreendendo o texto a partir das respostas delas, certo? O importante é perceber se elas estão dialogando com o texto. Agora, quando o leitor já consegue fazer a decodificação do texto, ou seja, quando ele já lê sozinho, ele faz uso dessas estratégias o tempo todo. Inclusive, estabelece relações entre aquele texto e um outro texto lido, estabelecendo relações de semelhança e diferença. Então, eu vou aprofundar com vocês as estratégias de compreensão leitora. Outro aspecto que eu gostaria de abordar é que, mesmo que a criança já saiba ler sozinha, é importante que ao longo do fundamental ela tenha experiências de leitura compartilhada. O que quer dizer a leitura compartilhada? Os PCNs tratam desse assunto. A leitura compartilhada é quando o professor escolhe um livro para ler para o aluno, todos têm o livro em mãos e acompanham a leitura feita pelo professor, ou então digamos que não existam tantos exemplares do livro. Ele lê aquele texto, faz interrupções não só para lançar as perguntas de estratégia de compreensão leitora, mas também interrompe a narrativa no momento de suspense, no momento em que percebe que os alunos estão curiosos para saber o que é que vai acontecer. Essa é uma estratégia interessantíssima para despertar na criança o interesse pela leitura. E a literatura é uma fonte muito rica para despertar esse deleite, esse prazer pela leitura, para que as crianças possam aprender a gostar de ler, certo, gente? Bem, é isso que eu digo para vocês, que a leitura, ela precisa ser trabalhada na escola. Não vamos pensar que os meninos leem proficientemente porque eles muito cedo começaram a decodificar o texto. Existem técnicas, meios para a gente incentivar essa compreensão leitora, e uma das estratégias, uma das técnicas que a gente pode trabalhar em sala de aula é a leitura compartilhada. Nos PCNs, a leitura compartilhada, ela está exatamente na página, no meu livro. Depois vocês localizem no livro de vocês, que é digitalizado. A maioria tem o livro digitalizado. Então, quando trata dos conteúdos especificamente da língua escrita, usos e formas, tem um subitem chamado prática de leitura. Logo em seguida, tratamento didático, aprendizado inicial da leitura, e depois vem as atividades que podemos fazer para incentivar a leitura diária, leitura colaborativa, que é essa que eu acabei de falar, que é a leitura compartilhada. Então, se debrucem também nos PCNs, anotem as dúvidas de vocês, vão fichando os PCNs, escrevendo ao lado observações, grifando as partes principais. Não é para mandar para mim, é uma estratégia de estudo que eu estou ensinando para vocês, tá certo? E o nosso próximo encontro vai ser a partir dos slides que preparei sobre estratégias de leitura. Mas a gente vai dar um tempinho, eu vou mandar um artigo também para vocês, porque vocês já têm essa tarefa de ler não só Magda Soares, o texto que Anne enviou ontem para o WhatsApp, eu tinha enviado para algumas por e-mail, e também o próprio retomar o PCN no item que trata sobre a leitura, tá certo? Um beijo para todas e para Oswaldo. Um abraço.